Convido os irmãos a ficarem em pé. Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante. Pois é, irmãos, o amor, como eu falei outro dia, temos que exercitar, Amar não é apenas um sentimento, mas ação. O amor completo é um amor acompanhado de ação, e ele começa dentro de casa. Se não começar dentro de casa, não existe, porque a Bíblia diz que aquele que não tiver cuidado dos seus, porventura terá cuidado, da obra de Deus, da igreja. Então a santidade começa em casa, tudo dentro do lar. Nós temos visto que o lar é um lugar difícil de se manter de pé. Essas coisas eu tenho falado sempre para os irmãos exercitar, para que a obra de Deus seja perfeita. Porque como poderia eu criar uma outra família de Deus e em casa, a minha família, eu não exercito isso. Temos que ter paciência, tudo isso, irmãos? E é muito importante nós termos santificação para que tudo seja de acordo com o que Deus quer, Diz assim a palavra do Senhor: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Que coisa terrível, viu? Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: expede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feita para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Viu que uma coisa dependia da outra, irmãos, aqui? Prestaram atenção que Jesus nem orou por ela, nem foi orar lá pela moça, sua filha, mas a atitude dela na hora que Jesus a humilhou de propósito. Porque, irmãos, isso acontece às vezes com vocês, quando os irmãos estão pedindo algo ao Senhor e Deus levanta alguém para te humilhar, e o irmão ou a irmã se levanta, perdeu a bênção. Sabe, irmãos, que às vezes Deus exercita isso porque o Senhor, Ele tem prazer de abençoar os quebrantados e humildes de coração. E às vezes, irmãos, uma palavra arrogante que sai de nós, manifesta que não estamos preparados para receber as bênçãos do Senhor. Essa mulher estava preparada, ela foi humilhada perante todo mundo ali. Fala uma palavra dessa para uma mulher hoje, no meio das outras pessoas, ela não levanta o capitão na mesma hora. Na mesma hora, levanta o chefe, levanta a Jezabel, levanta o espírito de Jezabel, na mesma hora. Porque as mulheres estão intolerantes, imagina também os homens, Então vivemos uma vida em que, se Jesus for fazer isso hoje, não é fácil não, Mas veja bem, ao ponto que o Senhor quer que a pessoa chegue para receber a bênção. O Senhor disse: grande é a tua fé. Ela estava tão determinada. Veja que Jesus disse assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os discípulos disseram assim: Senhor, despede, quer dizer, atende ela logo para ela ir embora. Aí Jesus: não, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviado a outras pessoas. Quando eles falaram assim: despede-a, não era para eles: mulher, vai embora, mulher, me deixa. Não é isso não, era para ele atendê-la. Mas Jesus falou para os seus discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela insistiu, porque ela chegou e adorou o Senhor.
Ela ali dobrou o joelho e adorou o Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmão, ela adorou, irmão. Ela veio na insistência. Quando os discípulos falaram aquilo, ela continuou e adorou o Senhor. Falou o que estava acontecendo. Jesus, então, propositalmente humilhou ela com aquela palavra. Chamou ela de cachorrinho, e os ímpios de cachorrinho, e os judeus, filhos. Entenderam, irmãos? Mas não entendeu, não? Os filhos, quem era? Quem tinha direito da lei, quem tinha direito da vida eterna? Era quem? Eram os judeus, irmão. O resto era cachorrinho, jacaré, crocodilo. Ela era estrangeira, irmão. Vou ler de novo aí, ó. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Sabe de onde é Tiro e Sidom? Terra de Jezabel, daquela mulher viúva, que Elias foi para lá. E eis que uma mulher cananeia, dos cananeus, ela era estrangeira. Então Jesus chamou ela de cachorrinho, filho de cachorro. Irmão, expressão forte, expressão humilhante. Então ele disse: não convém tirar o pão dos filhos é que tirar a palavra, porque ele foi enviado à casa de Israel, os filhos, e dar aos cachorrinhos. Mas ela se humilhou a tal ponto. Ela deveria ter ouvido falar de Jesus, dos feitos de Jesus, custasse o que custasse, podia me falar, podia até me bater. Essa mulher estava determinada a receber a bênção. Tamanha era a sua fé, que quando ele disse que não convém tirar o pão, tirar a palavra dos filhos e dar para os cachorrinhos, ela disse: Senhor, olha a expressão que ela falou, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores era ele. Olha a expressão, olha a colocação sábia dessa mulher. A mulher foi tão sábia no falar, glória a Deus, eu sinto a presença do Senhor. A humildade dessa mulher foi tão grande que a humildade dela elevou a sua fé. Muitas vezes o irmão quer ter uma fé, a irmã quer ter uma fé muito grande, mas não tem essa humildade. Lembra que Jesus falou para os discípulos quando disseram assim: Senhor, acrescenta-nos a fé? Vocês lembram? E qual foi a resposta que ele deu? Não, faça isso, jejum 7 dias, suba o monte mais 7 dias. Ele falou nada disso, não. Ore, jejue, ele falou nada, lê a Bíblia não sei quantas vezes. Não é isso, não. A fé só pode ser aumentada se houver humildade. Jesus disse: qual é de vocês? Chamou atenção, lançou no rosto deles que não tinha como aumentar a fé deles. Qual é de vocês que vindo um servo do campo, né, cansado da fadiga do dia, não é? E manda ele comer primeiro, para depois servir a vocês? Quem é que faz isso? Vocês não fazem isso, como é que vocês querem aumentar a fé? Quem não tinha humildade. Então quem era Senhor que tivesse ali? É claro, não vamos dizer que Jesus estava falando que os discípulos tinham escravos assim, mas era a natureza do povo, e os discípulos estavam naquela natureza, daquele costume, mau costume. Eu sou o Senhor, é meu escravo, eu sou dono dele, eu faço dele o que eu quero. Chegou cansado, cinge aí, põe a sua roupa, me serve, depois você come. Essa mulher se despojou-se, não é? Sendo ela estrangeira, irmão, era uma barreira muito grande de gentios e judeus se unirem. Jesus foi enviado primeiro à nação de Israel. Como eles rejeitaram, passou a mensagem, a salvação para nós. Mas veja a humildade desta mulher, como a humildade daquele homem que foi curado da lepra entre os 10, que também era estrangeiro. Glória a Deus. Então o Senhor aprecia a humildade, uma humildade que vem de uma manifestação, não é uma humildade da pessoa estar quietinho. É quando a pessoa realmente é futucado, né? Quando a pessoa é incomodada, quando alguém mexe, né? E naquela pessoa, e a pessoa manifesta a sua humildade. Esta mulher manifestou. Ela estava tão determinada, irmão, que ela se colocou realmente no lugar de cachorrinho. Mas diz que não precisava nem do pão, só as migalhas já era suficiente. Ela quis dizer isso, entenderam? Ela quis: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela diz: Senhor, Tu és o meu Senhor.
Eu sou a cachorrinha, não precisa, em outras palavras, é isso que ela quis dizer aqui, em poucas palavras. Que palavra sábia! Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Ela quis dizer que ela era tão inútil que ela não recebia nada, ela só apanhava o que caía. E ela queria o que estivesse sobrando ali. Ela disse: ó mulher, grande a tua fé, seja isso feito. Aleluia, como queres. E ali Deus operou o milagre e o demônio saiu de lá. Às vezes, irmãos, uma situação na nossa família, o demônio, o espírito ruim, até a doença não sai por causa da soberba de alguém ali, por causa da falta de humildade, falta de um coração mais quebrantado. E nós precisamos muito aprender isso, né? Por isso que temos que vir a um culto para recebermos sempre essas mensagens, essas palavras, para nós novamente recordarmos que devemos esvaziar o nosso balão, devemos murchar, devemos nos esvaziar, não é? Como diz o Salmo: derramai perante Ele todo o vosso coração, não é? Colocar tudo para fora e estar diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conceda, ó Senhor, ó meu Pai, humildade, Senhor, não só no interior, mas também manifestada, Senhor, nas nossas atitudes, palavras e obras, pensamentos. Ó Senhor, bendito seja o teu nome, para que as tuas bênçãos, as tuas misericórdias seja conosco, Senhor. Ajuda-nos a não fazermos acepção de ninguém. Ajuda-nos a atender os que estão necessitados primeiro, para depois atender a nós. Ó meu Deus, ajuda-nos a ver assim, Senhor, para que seja amplo o mover do Senhor nas nossas vidas, para que a nossa fé cresça, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus. Muito maravilhoso essa palavra. Que o Senhor conceda assim esta graça, meu irmão. Bendito seja o nome do Senhor.